da gravação. Agora sim, bem-vindos, bem-vindo a todos. Está meio tumultuado aqui, estamos num horário diferente, mas é uma alegria, sempre digo isso toda semana, sempre é uma alegria estar conectados com vocês. Bom, preciso lembrar duas coisas importantes. A primeira é que nós temos mais uma aula essa semana, que é uma reposição do dia 26 de outubro, que vai ser no horário da nossa atividade assíncrona, ou seja, quinta-feira às 7h30. O Bruno, você vai me lembrar, Bruno? Marcou aí, Bruno? É 7h30. Isso. Ih, não marquei, não. Não, é 7, tá? 7h30, tá bom. 7h30, marca aí, para não esquecer. Quinta-feira, no horário da nossa atividade assíncrona. Então, é das 7h30 às 9h. Lembra que a gente combinou isso terça passada? Não sei se vocês vão lembrar. Mas vocês acharam melhor, a gente entendeu que é melhor fazer encontro síncrono do que ficar com atividades assíncronas. Pode almoçar. Só pegar seus talheres ali. E aí outra coisa que eu tinha cantado a bola para vocês semana passada, nossa atividade avaliativa do bimestre, né? Nossas duas atividades. Eu vou fazer em combo, que nem eu fiz no primeiro bimestre, no primeiro bloco, né? Não sei se faz sentido falar em bimestre. Então, vou mandar para vocês quinta-feira uma atividade só conceitual, de múltipla escolha, lá, pelo quiz. Tá? Eu vou fazer ela menor do que da outra vez. Então, vai ter menos questões. E uma atividade de resolução de exercícios. Essa atividade de resolução de exercícios ela vai ser basicamente primeira lei da termo, que a gente viu semana passada. Só que, claro, primeira lei da termo, você puxa um pouquinho a lei geral dos gases, né? Você usa um pouquinho a equação lá da lei geral dos gases. E segunda lei da termo, que a gente vai ver hoje, alguns exercícios. E na quinta-feira, se alguma coisa ainda faltar, a gente finaliza no primeiro horário da quinta-feira e vocês recebem a avaliação para fazer na quinta-feira mesmo e entregam essa atividade na próxima quinta. Vocês têm um prazo de uma semana para fazer a atividade. Tá? Bem curta, como foi a outra, e enfim. Precisar de horário de atendimento, tem na segunda-feira. E é isso. Alguma dúvida? Certo, gente? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Não? Tranquilo? Tranquilo? Então é isso. Se tiverem alguma dúvida, sugestão, vocês vão me falando. Bom, então nós vamos para a nossa aula, cara. Estamos chegando no fim da termodinâmica. Então é a segunda lei da termo, depois uma aula sobre as máquinas e os máquinas térmicas e os refrigeradores. E depois a última aula da termodinâmica, que é o início e o fim do universo. Tá bom? Deixa eu só falar uma coisa pro Pedro. Ô, Pedro, você não vai ficar repetindo tudo que eu falo durante a aula, não, né? Obrigado, agradeço. Bom, então estou apresentando a minha tela, estou fechando a minha câmera, porque o meu computador não está aguentando essa transmissão. Bom, já peço desculpa se é melhor ter a câmera aberta, mas aqui não dá. Na verdade, vamos tentar, né? Vamos tentar manter essa câmera aberta aí. Se eu sentir que ele vai travar, a gente vai. Beleza. Bom, vocês tá aí na tela para vocês o slide, segunda lei da termodinâmica? Sim. Perfeito, então, gente. Então, vamos lá. Bom, nós estamos numa longa caminhada para chegar nesse momento importante aqui, que é a segunda lei da termodinâmica. Então, nós estudamos os gases e nós vimos, né, principalmente a grande sacada, a grande ideia de como que a gente pode fazer o gás converter calor em trabalho. Né? Porque você doa calor para ele e ele se expande. Se ele tem uma parede móvel, então ao se expandir ele vai mover aquilo. Então ele realiza trabalho. Essa ideia é fundamental. Por quê?
Porque você está convertendo energia térmica em energia mecânica, energia útil, energia de movimento, energia que gira o mundo. Tudo depende dessa tal energia mecânica. Nós falamos semana passada, desde a nossa vida, porque movimento respiratório, inspirar, respirar, ou batimento do coração, sístole e diástole, é energia mecânica. Tudo depende disso. Tá legal? Bom, então essa ideia fundamental, que é representada aqui pelo motor, né? Aqui tem um motor do carro, mas é aquela velha historinha de você ter um gás preso no recipiente onde uma das paredes é móvel, né? É um êmbolo. Você doa calor, ele move aquilo. Aquilo mudou o mundo para sempre. Foi a mola propulsora da revolução industrial, etc, etc. Já falei muito disso para vocês. E eu vou tentar ser breve, porque para mim isso aqui é muito bonito. E se deixar, eu viajo nisso aqui. Então vamos focar no que é importante aqui para nós, né? Bom, os motores dos carros, eles são medidos, né, em o tamanho da potência, o tamanho do motor do carro, em 1.0, 1.6, 1.4, 1.8, 2.0 e assim por diante, né? O que isso tem a ver com a potência? Como é que isso se relaciona com potência? E que número é esse? Que medida é essa? É uma forma de medir a potência do carro? É uma forma de inferir, vamos dizer assim, a potência do carro. Bom, que número é esse? Eu tenho uma resposta para vocês. Esse é um número que mede o quanto de ar cabe dentro dos pistões do motor. O pistão é o coração do motor. O pistão é essa peça aqui, ou não? Ou a câmera do pistão é essa peça aqui, onde a gasolina... Pedro, agora não, por favor. Agora não. Não, agora não, por favor, filho. Mas aqui são duas coisas. Tá? Então, Então... eu vou falar. Olha, lembra que tinha um episódio do Blaze que a Starla perdeu os pistões? Eu lembro, filho, mas você não pode me interromper mais, ok? Mas Obrigado. a última coisa que eu vou falar é que quando eu terminar a comida, o que eu vou fazer? Depois a gente vai ver, tá bom? Obrigado, filho. Então, os pistões aqui, ou essa câmara do pistão, é o coração, onde está ocorrendo a explosão, a queima do combustível, e é onde a energia térmica vai ser convertida em energia mecânica. Tá? Aquele 1.0, 1.6, 1.4 é a medida do volume desses pistões ou dessas câmeras. Quanto maiores são os volumes, maior é a potência do carro, né? O 2.0 é mais potente que o 1.0, né? Claro. Por que ele é mais potente? Porque cabe mais combustível lá dentro, é uma câmara maior, então na explosão vai liberar mais energia, porque eu vou injetar lá dentro mais combustível. Esse número 1.0 nada mais é do que 1 litro, ou 1.000 centímetros cúbicos. Né? Lembra que 1 centímetro cúbico é mesmo com ml, então 1.000 centímetros cúbicos é 1 litro, da onde vem também a expressão cilindradas, né? Centímetros cúbicos cc, a outra forma de medir a potência do carro, né? Falar, ó, o carro tem 1.000 cilindradas, não sei se você já ouviu, ou 2.000 cilindradas, usa-se bastante para moto, né? As motos são o quê? 125 cilindradas, ou 150 cilindradas. São 150 centímetros cúbicos. Né? Ou 125 centímetros cúbicos. Ou seja, ele é 8 vezes menor que os cilindros de um carro que tem 1.000 cilindradas, né? 125 é 8 vezes menor. Tá certo? Então, esse 1.0 é a medida do volume da soma de todos os pistões. Né? O carro tem, em geral, tem 4 ou tem 3 pistões, né? Os mais modernos estão saindo todos com 3 pistões, em geral tem 4 ou tem 6, aqueles motores maiores, né? Então, se você somar, seu carro tem 4 pistões, é 1.0, cada pistão 250 ml, né? Ou 250 centímetros cúbicos. Tá legal? Nos 2.0, cada pistão, 500 ml. No 1.6, ele se divide, ou seja, esse 1.0 é a medida de quantos litros. 1.0 é 1 litro, somando todos os pistões. 2.0, 2 litros, somando todos os pistões. 1.6 é 1,6 litros, né? Ou 1.600 centímetros cúbicos. Se você for ver lá na ficha técnica do carro, nunca vai ser. O 1.6 nunca dá 1.600. Dá 1.500 e alguma coisa.
1.4 nunca dá 1.400, dá 1.300 alguma coisa. Ele sempre arredonda, tá? Mas é isso aí. Bom, então essa é a medida. E como é que ele está relacionado com a potência? Já explicamos, né? Quanto maior essa câmara, então, maior vai ser a potência liberada. Tá legal? Certo? Então, a gente vai fazer o estudo específico do motor a combustão interna, que é uma coisa belíssima que a gente precisa conhecer, tá? Um pouquinho mais para frente, então a gente vai retomar essa ideia. Por hora, vamos avançar para a segunda lei da termo, que é o tema central da nossa aula de hoje. Porém, antes da gente falar da segunda lei da termo, a gente vai ter que definir o que é uma máquina térmica. Por quê? Porque a lei da termo trata especificamente de máquinas térmicas. O que são máquinas térmicas? São tudo isso que a gente está vendo e toda essa ideia que a gente está discutindo até agora, que é um sistema que converte energia térmica em trabalho. Então, aquela velha historinha do gás que está numa parede móvel, num êmbolo móvel, e aí ele recebe calor e ele expande e move alguma coisa, aquilo é uma máquina térmica. Tá aí a figura na tela para vocês. Isso é uma máquina térmica. O gás está aqui, ele está num recipiente de uma parede, é um êmbolo, né? Como se fosse pistão de carro, mas é um êmbolo, tá bom? Ele ganha calor, se expande, move alguma coisa. Então ele é uma máquina térmica, ele converteu o calor em trabalho. Tá certo? Então, essa definição da máquina térmica é uma definição para nós, tá tranquilo. A máquina térmica é que ele converte calor em trabalho. E nós já cantamos a bola na semana passada, que a gente nunca vai conseguir fazer uma máquina sem aquecimento, ou seja, que realize uma transformação isotérmica, que vai querer dizer o quê? Que converta todo o calor em trabalho. Parte do calor que a máquina ganha sempre vira aquecimento. Sempre. Tá? É disso que se trata a segunda lei. Mas antes, nesse slide aqui, ó, ele traz o subtítulo Perder para Ganhar. Nós pincelamos isso na aula da semana passada, quando nós falamos das transformações em ciclo. O que é uma transformação em ciclo? Uma máquina, um motor, ele não vai realizar apenas uma única transformação. Tá? Então, ele faz uma transformação e depois ele precisa voltar ao seu estado inicial. Quando fala de um gás, estado inicial é pressão, volume e temperatura, valores iniciais, para ele começar a realizar novamente as transformações. Então, aqui nesse sistema, nessa figura, nessa ilustração, ele explica de uma maneira até bem tosca, né? Então, ele põe um foguinho, o gás se expande, e o que eu preciso? Ele moveu a coisa. Agora, para ele realizar o movimento de novo, eu preciso que ele perca calor, né? Para esfriar e daí voltar na sua condição inicial. Ó, tá bem travado já aqui o meu slide. Eu vou ter que fechar a câmera mesmo, né? Tá? Então, para quê? Então, eu coloquei um gelo ali embaixo, né? Tá? É uma ilustração, tá, gente? Coloquei um gelo ali embaixo para indicar que ele vai ter que, depois dele fazer a sua expansão, perder calor para alguém para voltar no seu estado inicial. Tá? Para voltar no seu estado inicial e para poder fazer uma nova expansão a partir do ganho de calor. Tudo bem? Então, tudo isso, Pedro, tudo isso está aqui explicado, então, nesse texto aí para vocês. Bom, uma coisa que a gente vai trabalhar bastante aqui agora, ou dois caras que vão aparecer bastante aqui agora, é um certo cara que vai doar calor para o sistema, para a máquina, para ela iniciar. Então, esse cara que vai doar calor, a gente vai chamar de fonte quente. Tá? Ou simplesmente FQ. Por que ela é chamada de fonte quente? Porque para ela doar calor para a minha máquina, ela tem que estar mais quente que a minha máquina. Não é? Lei básica da termodinâmica. Mas se doa calor, você está mais quente, o outro põe em contato. Toda vez que um corpo mais quente tiver como doar calor para mais, ele vai doar. Processo natural espontâneo. Falamos bastante disso, né? E um outro cara que vai ter que retirar calor dessa máquina para que ela volte ao início, representada ali pelos gelinhos, né? Esse cara vai ser a nossa fonte fria.
tá? Entenda-se, fonte fria não significa algo que esteja necessariamente gelado. Fonte fria ou FF. Significa que ela vai ter uma temperatura menor que o da máquina. É só isso, né? Por exemplo, no motor de um carro, a gente vai entender que a fonte fria é o ambiente. Ah, professor, mas está 30 graus, não está frio. É, tudo bem, mas ele está mais frio que o motor. Então, ele pode receber calor do motor. Entenda? Tá certo? Então, toda máquina térmica, meus queridos, queridas, olá, meus queridos, todas as máquinas térmicas, elas vão ter que operar entre uma fonte quente e uma fonte fria. Ou entre duas temperaturas, né? Uma temperatura maior e uma temperatura menor. A temperatura maior vai ser a fonte quente, claro, né? Maior. E a temperatura menor vai ser a fonte fria, que vai roubar calor dela para fazer ela voltar no início do ciclo. Né? Certo? Então, toda a máquina térmica vai ter que operar entre duas fontes. E aí nós chegamos à segunda lei da termodinâmica, que não é nada que a gente já não tenha falado ou cantado a bola. Mas, digo, é algo extremamente profundo. E nas próximas aulas nós vamos ver como isso tem a ver com mecânica, estatística, física quântica moderna e tal. Claro, a gente não vai estudar isso, né? Mas a gente vai ver como isso está relacionado. Então, não despreze aquilo que é simples, né? Bom, então veja só. A segunda lei da termodinâmica vai então se tratar sobre uma termodinâmica, sobre uma máquina térmica, perdão. Aqui eu tenho, nessa figura, o que nós chamamos de diagrama, né? Ficou péssimo aqui, ó. Um diagrama, tá? Um sistema de funcionamento de uma máquina térmica, né? Em blocos ali. Eu tenho um primeiro bloquinho, que é a fonte quente, que está fazendo o quê, ó? Mandando calor para a máquina térmica. O que a máquina térmica faz? Ela manda calor para o sistema. Ela manda trabalho para o sistema externo, para o meio externo, né? Uma máquina térmica existe para realizar trabalho. Então, máquina térmica é um motor. Qual é a função do motor? Realizar trabalho ou realizar movimento. Seja o motor do carro, seja o motor de, sei lá, uma moedeira de cana-de-açúcar, de um triturador. Tem que girar um eixo ali. Tá? E parte do calor, ou um Q2, é enviado por uma fonte fria. Tá? Por uma fonte fria. Lembra que nunca todo o calor que ela ganha vai conseguir virar trabalho. E o trabalho, olha a equação aqui, ó. O trabalho é a diferença entre o calor Q1, que ela ganha, né? Que eu gosto de chamar de QQ, é o calor que veio da fonte quente, menos o Q2, que é o calor que ela libera ao final. Que é mais uma das equações que vem lá entre as equações mais óbvias da história das equações óbvias. Né? Ela ganha o calor da parte da fonte quente, realiza trabalho. O que ela não consegue converter para trabalho, ela doa para uma fonte fria. Então isso aqui é muito primeira lei da termo. Muito. Né? Entenda-se lá na primeira lei da termo que eu tinha um ΔU, era calor menos trabalho, tá? A diferença aqui, então, quem é lá na primeira lei da termo? O Q era o calor que vinha da fonte quente, o trabalho era o trabalho que era gerado, e o ΔU era o calor que vai para a fonte fria, ou seja, o que vira aquecimento, né? Que eu tanto falei lá na aula da semana passada, tanto bati na tecla. O calor que não vira trabalho vai aquecer, vai variar a energia interna, vira aquecimento, né? A diferença aqui é que eu não tenho uma possibilidade de uma máquina térmica que realize um trabalho zero, né? Se ela realizou trabalho zero, é a pior máquina do mundo. Ela não serviu para nada. Estão serviços aí? Agora vai assistir, por favor, Pedro. Estão servidos? Então, essa é a pior máquina térmica. Não existe uma máquina térmica que não realize trabalho. E também não existe máquina térmica que não gere aquecimento, né? Só no mundo ideal, no mundo da Lua. Tá certo? No mundo ideal.
A segunda lei da termo é isso aqui, ó. A gente já havia dito isso na aula da semana passada, mas agora ela está aqui postulada. Segunda lei da termo, né? Como é carinhosamente conhecida, né? A termodinâmica entre os íntimos. A gente chama de termo, tá? É impossível construir uma máquina que, operando em ciclos, retire o calor de uma fonte quente e transforme integralmente em trabalho. Entendeu o que ela quer dizer? Não? Tem uma forma mais óbvia de dizer isso, mais simples, né? Sempre tem, né? Tô fechando a câmera, gente, porque tá bem travado. Em outras palavras, essa segunda lei da termodinâmica vai dizer o seguinte: é impossível construir uma máquina que, operando em ciclos, retire o calor de uma fonte e converta todo ele em trabalho. Transforme integralmente em trabalho. Converta todo ele em trabalho. Ou seja, a segunda lei da termodinâmica diz que é impossível construir uma máquina térmica perfeita, que seria essa, né? Você dá 1000 joules para ela de calor, ela faz um trabalho de 1000 joules. Ela não aquece, né? Então, não consigo fazer uma máquina que não esquente. É impossível. Por que que é impossível? Talvez você esteja se perguntando, eu espero que esteja alguém esteja se perguntando, que seria lindo fazer essa pergunta. Por quê? Aí, meu amor, é uma explicação bem mais profunda, e aí tem a ver com algo chamado entropia, que é o nosso tema da próxima aula, né? Onde a gente vai estudar o início e o fim do universo. Tudo está relacionado. Por que que não dá, professor, para construir uma máquina que converta todo calor em trabalho? Não dá, por uma questão muito profunda, né? Parte da energia vai sempre virar calor. A parte da energia vai sempre virar calor. Calor é uma forma mais desorganizada de energia, ou mais complexa. Então você nunca consegue fazer todo o calor virar trabalho. Tá? O trabalho é uma forma mais organizada de energia, ou menos complexa. Então eu consigo fazer todo o trabalho virar calor. Pego o movimento da minha mão aqui, ó, vou aquecendo ele, vou esfregando uma na outra, todo o meu trabalho está aquecendo. Não está todo aquecendo porque sai um barulhinho ali. Mas existe possibilidade de fazer todo o trabalho virar calor? Existe. Porque eu estou indo de uma forma menos complexa para uma mais complexa. Mas fazer o processo inverso não dá. Não dá. Por isso, a vida nossa tem um sentido definido. Ah, garoto. O tempo passa. E aqui está o sentido para o fluxo temporal do universo. Tá certo? Bom, vamos deixar isso para nossa aula lá mais à frente. Vamos focar aqui na segunda lei da Terra. Então, entenda-se, não dá para fazer uma máquina que converta 100% do calor em trabalho. Ou tem uma grandeza que nós usamos para medir o quão boa é a máquina, chamado de rendimento. O que é esse rendimento, gente? Cara, é uma bobagemzinha. Nada mais é do que quantos por cento do calor que a máquina ganha, ela converte em trabalho. Tá? Simples. É uma forma de medir o quão boa é a sua máquina. Quantos por cento do calor que ela ganha, ela converte em trabalho. Beleza. Então, qual é a equação dela? É uma equação muito simples. A letra que nós usamos para o rendimento é esse N com uma perna mais comprida, uma letra grega chamada Ni, né? Se ela é grega, ela é da Europa, então ela é mais metidinha que o N, né? Então ela é mais a perna mais comprida ali, né? Ela é diferente do N. Como é que eu calculo porcentagem? Pensa comigo, amor. Você quer calcular qual porcentagem de mulheres, pessoas do sexo feminino na turma de vocês? Tu vai dividir o número de meninas pelo total, não é isso? Se tu quer calcular o rendimento, que é porcentagem do calor que veio da fonte quente, então do QQ
virou trabalho, o que você vai fazer? É óbvio, você vai dividir trabalho pelo calor que veio da fonte quente, que eu chamo de QQ. Aqui na literatura tá Q1. Mas fica mais fácil para você se você pôr o QQ, porque você vai lembrar, calor da fonte quente. E saber o que é 1, o que é 2, você tem que voltar pro diagrama, não é? É óbvio, é um percentual, cara. Então tá aí mais uma equação que concorre ao prêmio de equações mais fácil da história aí, 2021. Não é? Votação online, acesse o site equaçõesmaisfáceisdahistoria.com.br. Tá legal? Agora, essa grandeza rendimento é muito importante. Opa, vou voltar aqui no slide, tá? Então, lembrando que esse cara, Ni, é o rendimento de uma máquina térmica. Rendimento. Vai medir o quão boa é a máquina térmica. Qual seria a máquina térmica perfeita? Que tivesse um rendimento de 100%. Ou igual a 1, né? Porque 1 é o decimal, 1,0 é o decimal correspondente ao 100%. Aqui você não vai ter em porcentagem, né? Você vai ter o decimal referente à porcentagem nessa equação. Então, se o resultado do Ni der 0,5, é 50%. 0,3 é 30%. 0,2 é 20%, tá? Qual seria a máquina perfeita? Se ela realizasse transformações isotérmicas, seria a máquina com rendimento de 100%. Mas isso não é possível. Então, outra forma que você pode encontrar, segundo a lei da termo, na literatura, é dizer que, outra forma de enunciar, e são várias, é dizer que é impossível construir uma máquina que tenha um rendimento de 100%. Quando você está dizendo isso, você está dizendo que é impossível você converter todo o calor em trabalho. Sempre vai ter, parte vai se perder. Se perder não é uma boa palavra. Parte vai virar aquecimento, vai gerar aquecimento. Tudo bem? Olha, eu disse que essa equação do rendimento, ela concorre ao prêmio de equações mais fáceis da história, né? E eu vou provar para vocês agora com o exercício número 1. Tá aí na tela para vocês. Uma máquina térmica retira a cada ciclo 10.000 calorias de energia de uma fonte térmica quente e perde 6.000 calorias para uma fonte fria. Fonte fria é ótimo, né? Fonte fria. Cara, se tu é bom de conta, tu já entendeu o que aconteceu. Se você se ligou, se você tá ligado nas aulas de física, que a maioria não estão, não é mesmo? Não é, assim, a nossa preferência nacional, a aula de física, tem coisas muito mais interessantes. Como, por exemplo, o jogo do Londrina ontem, que foi maravilhoso, né? Sigam lá no meu Facebook para mais vídeos. Se você tá ligado, você já entendeu, cara, que ele ganhou 10.000. E se ele doou 6.000 para a fonte fria, é porque ele fez um trabalho de 4.000. Primeira lei da termo. Energia se conserva, lei da conservação de energia básica da ciência. Não se pode destruir energia, Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ele ganhou 10, devolveu para a fonte fria 6.000, cadê os outros 4.000? Virou trabalho. É óbvio. Quer calcular o rendimento dessa máquina? Bom, amor, ela ganhou 4.000 e fez um trabalho, ganhou 10.000 e fez um trabalho de 4, então 40%. Meu Deus, cara. Aí vem aqui pessoas, não quero citar nome, Lavínia, não quero citar nome, falar, física é difícil. Física é lindo, cara. Física é maravilhoso. O que é isso? Pega isso. Olha só, vamos resolver. Letra A, determina o trabalho realizado. Trabalho realizado, tu pode calcular por essa equação aqui, ó, tá? Que tá aqui, que é nada mais é do que a primeira lei da termo, né? O calor que não vira trabalho vira aquecimento, tá? Mas tu pode usar essa equação aqui, ó. Trabalho é a diferença do calor que ele ganha na fonte quente menos o calor que ele doa para a fonte fria. Entenda-se isso, é só uma outra nova forma de escrever a primeira lei da termo. Se é o calor da fonte quente, da fonte fria, esse cara aqui é o ΔU. É a primeira lei da termo, é a mesma coisa. Tá bom? Meu Deus, olha que coisa mais fácil. Fala se tem coisa mais fácil que isso. Calor que veio da fonte quente, 10.000 calorias. Menos o que ele doou para a fonte fria, 6.000 calorias. Ah, Senhor, minha Nossa Senhora das equações difíceis. Qual é o valor do trabalho? 10.000 calorias, gente. Meu Deus, paramos, né? Paremos, né?
Hã? Calcule o rendimento dessa máquina. Ah, professor, isso é uma coisa nova aqui para mim. O senhor falou isso faz 5 minutos, eu não estou habituado. Me ajude a fazer a letra B. Ô, meu caro jovem, minha cara jovem, te ajude. O que é rendimento? Trabalho dividido pelo calor que ele ganhou da fonte quente. Lembra? Você quer saber o quão bom é a máquina. Então você pega quanto de trabalho ele fez dividido por quanto de calor se ganhou. Não é? Você vai ver o quão bom é a pessoa, o quão bom é a máquina. Tá certo? Quanto que ele produziu dividido por quanto que ele ganhou, obviamente. Não vai me misturar com quanto que ele deu. Não entra nessa equação aqui, tá? Então, letra B, rendimento. Ni é trabalho dividido pelo calor que veio da fonte quente. Quanto ele fez, com base na quanto que ele ganhou. É assim que você avalia, né? Quão bom é o seu funcionário, né? Tem aluno aí que é empresária, né, senhorita Abreu? Sei lá, vai lá na empresa dela, vai ver qual é o funcionário, é o quanto que ele ganha, comparado com quanto que ele produz, dividido, comparado com quanto que ele ganha. É isso que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, o trabalho, aqui, tem outros empresários aí, mas, né, deixa para lá. Tem empresas de gêneros alimentícios, em toda a região norte do estado do Paraná. O trabalho foi de 4.000 calorias, sendo que ele havia ganho 10.000. Pô, é uma conta muito simples, né? Ó. 4 dividido por 10, 0,4. Isso é o rendimento. Quer saber em porcentagem? É só multiplicar isso por 100, né, amor? Ou você já sabe que o 0,4 é o decimal correspondente a 40%. 40%. Tá ok? Ô, Senhor Jesus, vai caneta. Aí, ó. Beleza. Show de bola. Letra C, de coração. Qual o significado desse resultado do item anterior? Qual é o significado do resultado da letra C? Rendimento da máquina é 40%. Essa máquina, então, converte para trabalho, né, 40% da energia que recebe da fonte quente. Esse é o significado. Tá certo? Roberto, tranquilo? Murilo, beleza? Tereza? Sim, Tá bom. professor, pode prosseguir. Valeu! Vamos à frente, aqui, ó. Um exercício para análise, né? Não temos conta para fazer? Exercício para análise. Acho que esse aqui eu esqueci de deixar o gabarito. Ah, tá aqui o gabarito também. Na primeira coluna desse quadro estão colocados os rendimentos de algumas máquinas térmicas. Preencha a segunda, terceira coluna respondendo às solicitações feitas. Primeira máquina térmica, rendimento de 0,07. Significado desse rendimento? Significado desse rendimento é que 7%, né, porque 0,07 é o decimal, 7% do calor que vem da fonte quente, ou do QQ, vira trabalho. Vira trabalho. Tá? Pessoal, só um minutinho aqui, deixa eu só ver o encanador me mandou uma mensagem. Ô, doutor, bom dia, tudo bom? Qual que é o número da casa? 7% do calor vira trabalho. Esse rendimento da primeira coluna é possível? Sim. Consegue fazer uma máquina com esse rendimento? Consegue. 0,25 significa o quê? Que 20% do calor que ela ganha da fonte quente vira trabalho. Isso é possível? Sim, é possível. Tá? Terceira coluna. 1. Isso aqui é um decimal, tá, gente? Então, é um decimal, 1 é o completo, corresponde ao 100%. 100% do calor que vem da fonte quente vira trabalho.
Essa máquina é possível? Não, não é. Não. Primeira lei, segunda lei. Vai lá ver para mim quem chegou, filho. Primeira lei da termo, segunda lei da termo, aliás, proíbe. Fala para ele que eu já vou abrir. E na última coluna, 4 seria um rendimento de 400%. Então, quer dizer, você doa 1.000 joules para essa máquina e ela faz um trabalho de 4.000 joules. Então, onde ela vai tirar essa energia? Isso não existe. Não é? Seria um motor, seria maravilhoso ter um motor assim, não é? Tá? Então, é possível? Não, não é possível, tá bom? Então, esse exercício eu deixei com o gabarito para vocês. E eu vou só atender o rapaz aqui bem rapidinho e na sequência a gente volta e faz o exercício número 3 aí que eu vou deixar na... Pessoal, voltei. Peço perdão. Para mim, não tem nada mais importante, acho que para vocês, que o momento da nossa aula, né? Mas, infelizmente, assim, é uma situação que eu não... Foi a hora que o rapaz veio, eu tô esperando ele desde manhã, ele estava em outro serviço, e vamos lá. Provavelmente vamos ser interrompidos novamente, mas vamos em frente. Imagina, professor. Obrigado, obrigadão, viu? Todo mundo aqui está tranquilizando. Tá, obrigado. Vamos lá, gente, ó. Aqui, ele só inverteu em relação ao exercício 1, porque ele deu o rendimento, ó. A máquina térmica possui o rendimento de 30%. Agora, presta atenção. Já vou colocar aqui, ó. Rendimento de 30% significa um Ni 0,3, tá? Quando você vai colocar lá na equação, nesta equação aqui, na equação do rendimento, tu coloca o decimal. Tá? Professor, como é que o senhor sabe? Vocês estão vocês estão no terceiro ano da melhor escola do sul do mundo, né? Vocês estão ligados que 30% é 30 de 100, ou seja, 0,3, né? Estão manjando isso aí. Então, vamos lá. Então, tem uma máquina que tem esse rendimento de 30. Então, tudo que você dá para ela de calor, 30% vira trabalho. Então, essa continha aqui, meu amor, é a continha de porcentagem só. Se tu não quiser nem usar a equação do rendimento, não usa, cara. Vai na sua mente aí, cara. Ó, admitindo que essa máquina receba 15.000 joules por ciclo, se ela recebe, é o calor que está vindo de quem? Da fonte quente, né? Máquina não recebe calor da fonte fria. Ela recebe da quente, doa para fria. Letra A, calcule o trabalho. Moleza. Em outras palavras, gente, é só calcular quanto é 30% de 15.000. Simples. Tá? 30% de 15.000. Professor, eu quero usar a equação do rendimento. Show de bola. Usa sim, tá? Lembra, então, que Ni é 0,3, que corresponde a 30%.
Aí, essa informação aqui é o QQ, o calor que veio da fonte quente. 15.000 joules. Ó, lá no exercício 1 estava em calorias, fizemos tudo em calorias, deu o resultado em calorias. Aqui está em joule, vamos fazer em joule, o resultado vai estar em joules. E a letra A, o que pergunta, é justamente o trabalho que ela realiza. Tá bom? Olha só, vou usar aqui a equação do Ni. Ó, trabalho pelo calor que veio da fonte quente, tá? Então, o Ni eu tenho é 0,3. O trabalho é quem eu quero. O calor que ele ganhou é 15.000. Vou isolar minha incógnita. Esse zero ficou horroroso, horrível. Mais feio que bater em mãe. Aí, tá? Vou isolar minha incógnita, então vou passar o 15.000 para o outro lado. O trabalho está dividido pelo 15.000. Então, o 0,3 vai ficar multiplicado pelo 15.000. Lembra que eu falei para vocês que calcular esse trabalho é o mesmo que calcular 30% de 15.000? Falei, faz 40 segundos. Você sabe como é que calcula 30% de 15.000? Pega o 15.000, multiplica por 0,3, gente. É isso que a gente tem. Essa equação do rendimento é só uma equação de cálculo de porcentagem. Simples, tá? Multiplicado por 0,3, isso aqui, ó, eu posso cortar, ó, a minha técnica, hein? Tô lá no Enem, domingo tem Enem, nem fala de Enem, né? Que é gatilho para muita coisa. Corta um zero com outro zero, então fica 3 dividido, multiplicado por 1.500, é o mesmo que 4.000 joules. Pode fazer aí na sua calculator que vai dar certinho. Beleza, jovens? Jovens e jovas. Bom, a letra B só pode perguntar uma coisa, qual o calor que foi para a fonte fria? Porque não tem mais nada para perguntar, não é? Tá? Eu sei o trabalho, eu sei o rendimento, eu sei o calor que veio da fonte quente. Olha lá a letra B. Quantidade de calor perdida para a fonte fria, ou cedida, ou liberada, ou doada, né? Ou ejetada, né? Transferida para a fonte fria. Pessoal, pensa comigo, ele ganhou 15.000, fez um trabalho de 4.500. Cadê os outros 10.500? Para onde foi? Para onde? Quem adivinha? Foi para a fonte fria, é claro. Claro. Senhor, como é que eu posso calcular isso? Bom, você tem duas formas de calcular, bebê. Tu pode vir aqui, ó, nessa equação. O trabalho é o calor da fonte fria, da quente, aliás, menos da fria. Lembrando que esse cara aqui é o mesmo que ΔU, primeira lei da termo, né? Então, ele fez um trabalho de 4.500, sendo que ele tinha ganho 15.000. Quanto que sobrou para ele despejar, entregar para a fonte fria? É a diferença dos dois. Quer ver que é a diferença? Ó, esse cara vem para cá somando e esse 4.000 vai para lá subtraindo. Então fica assim. Ó. É claro, ele ganhou isso e se ele fez trabalho, a diferença dos dois é o que foi para a fonte fria, 10.500 joules. Tem outra forma de calcular? Pensem aí, já respondo. Só um minutinho, pessoal. Bom, pessoal, já detectamos o problema aqui, então graças a Deus. Alguém aí pensou como é que dá para fazer de outra forma isso aqui, não? Alguém quer falar? Senão eu vou falar, hein, que eu sou pago para falar. Tenho certeza que alguém pensou, mas não quer falar.
Bom, gente, se o rendimento dessa máquina é 30%, quer dizer que 30% do trabalho, do calor, vira trabalho. E os outros 70% vai para a fonte fria. Então, outra forma de você calcular essa letra B, quanto que vai para a fonte fria? Você pode simplesmente, né? Vamos colocar aqui um B linha, um B alternativo. É só calcular 70% de 15 mil. Como é que calcula 70% de 15 mil? Faz 0,7 vezes 15 mil. Tá? Se você fizer essa conta, sabe quanto vai dar? 10.500 joules. Tudo bem? Dúvidas aí? Se não, seguimos. Não. Bora então, meus caros. Aqui mais uma equação para a gente discutir. Tá com o gabarito, né? Assinale V para verdadeiro, F para falso. Toda máquina operando em ciclos possui um rendimento de 100%? Falso. Nenhuma, na verdade. Nenhuma alcança isso, tá? Toda máquina converte calor em trabalho? Sim, verdade. Essa é a definição de máquina térmica. Essa é a definição de máquina térmica. Tá? Máquina, vou colocar abreviado aqui, térmica. Máquinas térmicas convertem variadas formas de energia em trabalho? Não, preste atenção. Dá muita vontade de pôr sim nessa questão, mas não. Máquina térmica só converte calor em trabalho. Ah, professor, mas e os carros elétricos? Daí não é uma máquina térmica. Se ele é 100% elétrico, o motor dele não é uma máquina térmica, é um motor elétrico. É um outro tipo de motor. Tá? Então é falso. O rendimento de determinada máquina é de 0,1. Isso significa que ela perde para a fonte fria 10% da energia que recebe? Não. Isso significa que 10% do calor que veio da fonte quente vira trabalho. E 90% vai para fonte fria. Letra E. Se uma máquina realiza um trabalho de 5 joules e perde para a fonte fria 15, conclui-se que ela recebeu 20? Exatamente. Ah, não pode ter recebido mais? Não. Não, porque aqui a energia vai se conservar. Não vai sobrar, nem vai faltar energia. Se ela fez um trabalho de 15, aliás, de 5, e doou 15 para a fria, então é porque ela recebeu exatamente 20. Nenhum a mais, nenhum a menos. Ok? Muito bem. Gente, preciso falar para vocês agora de uma coisa muito importante, chamado de ciclo de Carnot. Escreve Carnot, mas como ele é um francês que não toma banho, até porque viveu entre 1796 e 1832, aí que não tomava banho mesmo, né? Então a gente fala Carnot e não Carnot, né? Ele fez um trabalho teórico, né? E fez e publicou um livro, Reflexões sobre a Potência Motriz do Fogo e as Máquinas Próprias. Então, esse cara que está vivendo lá na era lá da Revolução Industrial, né? Vocês devem ter estudado ali, como seu professor de História ou de Filosofia, é o pós o quê? Em 1500 ali, iluminismo, né? O renascimento da ciência, depois de ter sido, vamos dizer assim, congelada pela Igreja católica que assumiu o poder, né? 300 anos a ciência ficou ali congelada, porque quem detinha o conhecimento era só a Igreja católica, né? Então vem o renascimento, né? E daí surge Galileu Galilei e a ciência tá em ampla evolução, e ela vai assim até Einstein, mais ou menos, né? Em início do século XX, né? Até os anos de 1900 e poucos. Então esse cara tá vivendo ali no boom, Revolução Industrial, e ele faz esse estudo sobre as máquinas térmicas, né? Percebam que lá naquela época se falava em construir um motor perpétuo, né? Que ele consiga reaproveitar o trabalho que ele faz, e esse trabalho vira calor,
e realimenta a própria máquina térmica, né? Mas aí os estudiosos que vêm depois, Boltzmann, aqueles caras que vão ser precursores da física moderna, estudando mecânica estatística, mecânica quântica, essas coisas assim, eles vão dizer, não dá. Por causa daquilo que eu falei no início, porque não dá para construir uma máquina que tem rendimento de 100%. Porque o calor é uma forma mais complexa de energia. Então, você nunca consegue reverter 100% do calor para trabalho. Certo? Então, esse cara aqui estava procurando isso. Então, ele consegue chegar num estudo teórico que vai dizer qual é o maior rendimento possível para uma máquina que opere entre duas temperaturas fixas. Perceba, a gente entende, né? O maior rendimento para uma máquina térmica seria 100%. Só que tem uma coisa linda que vai acontecer aqui, que esta equação do ciclo de Carnot com a segunda lei da termodinâmica é o que vai dizer que é impossível atingir o zero absoluto. Tá? Olha só. Vamos para a equação do ciclo de Carnot. O que essa equação vai dizer para mim? Ela vai dizer o seguinte, que o rendimento máximo para qualquer máquina operando no ciclo de Carnot é 1 menos temperatura da fonte fria, TF, dividido por temperatura da fonte quente. Tá? Vamos analisar essa equação. Não tem um slide aqui. Vamos analisar essa equação, um slide em branco que eu queria, né? Ó, vamos analisar essa equação. Quando que você poderia ter uma máquina que desse 100%? Quando o Ni fosse 1. Para que o Ni fosse 1, essa fração aqui tinha que ser 0. Não é? Tinha que dar 0. Quando que uma divisão é 0? Bom, o denominador não pode ser 0, porque não existe dividir por 0, é uma incongruência, né? Não dá para dividir por 0, é uma indeterminação. Então, para dar 0, isso significa que a fonte fria tinha que ser 0. É em Kelvin, ou 0 Kelvin. Então, perceba, para que eu atingisse uma máquina térmica com rendimento 100%, eu preciso trabalhar entre duas temperaturas, uma qualquer temperatura que seja quente, e a temperatura da fonte fria fosse o zero absoluto. Se for zero absoluto a temperatura da fonte fria, dá 0 essa fração, e o rendimento da máquina fica 1. Legal! Uau! É por isso que a gente não pode atingir o zero absoluto. Tá aqui outra limitação termodinâmica para o zero absoluto. Para ser inatingível. Se assim fosse, eu conseguiria fazer uma máquina com rendimento de 100%. Tá? Então, o ciclo de Carnot é a otimização para qualquer máquina. Qualquer máquina que opere entre duas temperaturas definidas, joga essas duas temperaturas na equação do ciclo de Carnot, em Kelvin, e você vai obter o máximo rendimento possível para esta máquina. Entenderam? Vou repetir. Você tem uma máquina, você sabe as temperaturas, qual a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria. Quando eu falo opera entre duas temperaturas, é isso que eu quero dizer, tá? Conhece a temperatura da fonte quente e conhece a temperatura da fonte fria. Tá legal? Conhecendo essas temperaturas, joga essas temperaturas na equação do rendimento de uma máquina de Carnot e é lá que ela vai ter o seu máximo. Este ciclo, ele otimiza qualquer máquina. Como que é esse ciclo? Aqui é a figura dele, ó. Ele vai ter duas transformações adiabáticas e duas isotérmicas, ó. Siga aqui comigo, ó. De A para B, ele faz uma compressão adiabática. De B para C, uma expansão isotérmica. De C para D, uma expansão isotérmica. Aliás, uma expansão adiabática, tá? E de D para A, ele volta para o seu ponto inicial, fazendo uma compressão isotérmica. Toda máquina que opere nesse ciclo vai ter o seu máximo rendimento. Quem define o máximo rendimento? A equação do ciclo de Carnot. Esse cara aqui. Que é 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Tudo isso sempre em Kelvin. Certo? Beleza? Bom, isto posto, tem um detalhe que eu preciso dizer para vocês não errarem lá nas questões
de múltipla escolha. O ciclo de Carnot, ele é uma máquina ideal. O que eu quero dizer? Não é real. O rendimento apresentado por ciclo de Carnot, ele é ideal. Então, entenda o que eu quero dizer. Nenhuma máquina consegue atingir o rendimento do ciclo de Carnot. Professor, mas o senhor falou que o rendimento do ciclo de Carnot é o máximo para qualquer máquina. Ele é o máximo, mas ele é o máximo inatingível. Entendeu? Não. Vou te dar um exemplo com um número que vai ficar mais fácil. Vocês pegaram o exercício lá na avaliação de vocês, estão fazendo, calculou o rendimento no ciclo de Carnot, o rendimento deu 80%. Então, qualquer máquina que você construa, por mais perfeito que seja, juntou o Zuckerberg, o Steve Jobs, o Elon Musk, vão construir uma máquina térmica. Qualquer máquina que opere entre as mesmas temperaturas, nunca vai ter um rendimento maior que o do ciclo de Carnot. Na verdade, na prática, ela sempre vai ter um rendimento menor que o do ciclo de Carnot. O rendimento do ciclo de Carnot, ele é ideal, inatingível. Calculou lá, deu 80%, toda e qualquer máquina que o homem possa criar vai ter um rendimento menor que 80%. Pode chegar, teoricamente, a 79,99999999999? Pode, mas nunca em 80%. Entenderam? Eu acho que é muita coisa para a cabeça de vocês, né? Então vamos recapitular. O ciclo de Carnot, idealizado por Nicolas Sadi Carnot, esse ciclo que está na figura, composto de duas adiabáticas, duas isotérmicas, ele é o ciclo que vai dizer qual é o máximo rendimento para qualquer máquina a partir das temperaturas da sua fonte fria e da sua fonte quente. Certo? Ótimo. Esse é o máximo para qualquer máquina. Independente de qual tipo de máquina seja, quem construiu a máquina, qualquer máquina térmica. Só que o rendimento do ciclo de Carnot, ele é ideal e não pode ser atingido. Então, qualquer máquina real, quando você vai construir, que opere entre aquelas temperaturas, vai ter um rendimento menor que a do ciclo de Carnot. Certo? Bom, vamos avançar e colocar isso em prática aqui, ó. E acho que vai ajudar a esclarecer isso também. Exemplo número 5. Aqui traz no gráfico o ciclo de Carnot. Com base nele, preencha as células dos quadros, colocando as palavras que se encaixam melhor entre os parâmetros imediatamente a pergunta feita em cada linha, né? Então, tá aqui, deixei o gabarito para vocês, né? Mas vamos deixar nesse slide que a gente está olhando para o gráfico. Transformação AB, ó. O volume no ponto A é menor que o volume no ponto B. Ligeiramente menor, mas é menor. Então, de A para B, o que ocorre com o volume? Expansão ou compressão não varia. É uma compressão. Tá travando aqui o meu computador quando eu vou escrever, por isso a letra tá ficando horrível também. Eu vou escrevendo, mas não tá aparecendo. Classifique a transformação. Ela é isovolumétrica? Não. Isocórica? Não. Isobárica? Também não. É adiabática. Tá? É uma adiabática. Abática. O que ocorre com a temperatura? Eu comprimi adiabaticamente, então ele esquenta. Por que, professor? Porque pensa, você entregou trabalho para o corpo, você comprimiu ele para o gás. Só que ele é adiabático, então não dá tempo de trocar calor com o meio externo. Então ele não libera calor para ninguém. Você doa energia para ele e ele não libera. Então a temperatura aumenta e o ΔU é positivo. Tá? Então vamos fazer isso para todas as transformações. O BC é uma expansão, né? Olha o volume C aqui ó, em comparação com o volume B. É bem maior, então é uma expansão. Tá? Ela é uma isotérmica. Lembra que o ciclo tem duas adiabáticas intercalados com duas isotérmicas. Então, ele expandiu isotermicamente. Então, a temperatura permaneceu constante, né? Ela é isotérmica, então a temperatura permaneceu constante. E o ΔU é zero. Eu repito, não é o U que é zero, é o ΔU.
C para D é uma expansão, ó. Ih, eu fiz errado aqui, ó. O C tá aqui, né? O volume C tá aqui. Ó, aqui tá o VC. E aqui tá o VD, o volume D. Então, de C para D é uma expansão. É uma pequena, mas é uma expansão também. Expansão. Só que ela é uma expansão adiabática. Então, peraí. O gás, ele faz trabalho, porque ele se expande, e ele não troca calor, porque ela é diabático. Então, a temperatura diminui. É a mesma coisa lá do aerosol, né? O gás se expandiu, só que foi muito rápido, diminui. Foi muito rápido, né? Então não dá tempo de trocar calor, então a temperatura diminui e o ΔU é negativo. Tá? E agora, de D para A há uma compressão, né? Fica bem claro que o volume em D é bem maior, então de D para A ele vai ser comprimido. Só que ele é comprimido isotermicamente, então ele vai aquecer para voltar à sua temperatura inicial. Por que ele aquece? Porque alguém está fazendo trabalho com ele. Trabalho? Não, perdão. Ela é uma isotérmica, né? Então ele permanece constante. Perdão. Né? Eu estava confundindo com a adiabática. Tá? Então ele permanece constante, o ΔU é zero. Tá? Então o gás aquece, depois permanece constante. Ó, primeiro aquece, depois permanece constante, depois resfria e permaneceu constante. Então ele consegue voltar no seu ponto inicial. Tá? Com o perdão da minha letra, deixo aqui o gabarito para vocês. Eu quero fazer com vocês o exemplo, antes de acabar a aula, um exemplo, temos tempo ainda, né? Que calcule o rendimento do ciclo de Carnot. O 7 é. Vamos fazer os 6 que ainda estamos em tempo. Falta 20 minutos. Esse minutos foi para o meu filho que está reclamando aqui. Desliga a Sky e liga de novo, filho. Faz isso, tá? Exercise number 6. Toda transformação cíclica começa ainda além do, né? Além do caos aqui com a caixa d'água, o meu filho não foi para a escola porque foi no médico, né? Mas vamos em frente, gente. Vamos em frente. Toda transformação cíclica começa e termina no mesmo ponto, por isso as temperaturas iniciais e finais são iguais. Qual deve ser a variação da energia interna ao término do ciclo? Ao término do ciclo, a variação da energia interna é zero. Já discutimos isso na semana passada, não é? Como ele começa e termina no mesmo ponto, a temperatura no início e no fim é a mesma. Tá certo? Então, para o ciclo todo, olhando o ciclo todo, ΔU não variou, mas durante o ciclo ele varia, né? Como a gente viu aqui, ele aquece, só que depois ele resfria, né? Então a temperatura que ele ganha, depois ele perde e fica na mesma, porque ele volta para o mesmo ponto. Durante o ciclo, a energia interna permaneceu constante? Não, né? Já havíamos alertado para isso. Não permanece. E agora sim, exercise number 7, o número da perfeição. Determinada máquina térmica ideal opera entre as temperaturas 127 e menos 73 Celsius. Responda, qual é o máximo rendimento possível para essa máquina? Meu amor, quando ouvires essa questão, qual o máximo rendimento para esta máquina térmica, entenda ciclo. Eita lasqueira, Jesus. Ei, bagaceira. Ciclo. Não consigo. Entenda-se, ciclo de Carnot. Quando falar máximo rendimento de qualquer máquina, ela vai acontecer quando essa máquina operar em ciclo de Carnot. Tá? Então, qual é o máximo rendimento? Tá aqui, ó. Ni é 1 menos temperatura da fonte fria dividido por temperatura da fonte quente. Em Kelvin, lembra disso, tá? Em Kelvin. Tá certo? Então,
primeira coisa que a gente vai fazer é converter essas temperaturas para Kelvin e depois jogar na equação do ciclo de Carnot. Tudo bem? Então, seguindo aqui, ó. Temperatura da fonte quente, TQ, aparecendo um TO, né? TQ é 127 Celsius. Como é que você sabe que essa é a quente, né? Porque ela é bem maior que menos 73 Celsius, não é mesmo? Tá? Como é que eu vou converter isso para Kelvin? Temperatura da fonte quente em Kelvin. É fácil, é só somar 127 mais 273. Blá, 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 400, né? Acertei? 400 Kelvin. Tá bom? Temperatura da fonte fria é menos 73 Celsius. Vamos converter a temperatura da fonte fria para Kelvin. Kelvin. Vamos pegar menos 73 e somar com 273. Tá? Já viram quanto que vai dar, né? Temperatura da fonte fria em Kelvin dá 200 Kelvin. Ok? Então, beleza. Agora é só jogar na equação do rendimento para o ciclo de Carnot, que é uma máquina ideal. Eu quero o seu máximo rendimento. Então, o máximo rendimento só ocorre aqui, meu amor. O máximo é só aqui. Que lembra que ele é um máximo intangível, né? Ele é um máximo idealizado, não pode ser alcançado. Então, fica assim. 1 menos. Ficou fácil isso aqui, né, gente? 200 sobre 400. Claro, primeiro eu faço a divisão, depois eu vou fazer a subtração, né? 200 dividido por 400 é o mesmo que 2 dividido por 4, é o mesmo que 0,5. Então, o rendimento vai ficar 1 menos 0, já feito isso, né? Dá 0,5. Tá? Que, em outras palavras, se você quiser saber em porcentagem, 50%. Tudo bem? Agora, tem uma coisa interessante nessa equação do ciclo de Carnot, que é o seguinte, ó. Como o TF é sempre menor, porque a temperatura da fonte fria é sempre menor que da fonte quente, essa divisão vai dar sempre um número menor do que 1, né? Então, o rendimento vai ser sempre menor que 1, né? Porque você vai descontar um cara aqui menor que 1, né? E quando as temperaturas forem iguais, professor? Aí, quando as temperaturas forem iguais, quando você divide um igual por ele, dá 1. 1 menos 1, 0. Aí, a máquina não opera. Não existe. Você fazer uma máquina onde a fonte fria tem a mesma temperatura da fonte quente, porque daí não tem como fazer as trocas de calores e a máquina não consegue operar. Certo? Letra B. Considerando que ela seja uma máquina real, qual será o seu rendimento? Vou responder a letra B fácil. Ó. O rendimento real desta máquina rendimento real vai ser menor que 50%. Pronto. Se você não entendeu, isso aqui, ó, significa menor. Oh, meu Jesus, minha Nossa Senhora do PowerPoint, me ajuda agora. Menor. Tá bom? Por quê? Porque eu joguei no ciclo de Carnot e no ciclo de Carnot dá 50. Então, se ela for uma máquina ideal, rendimento vai ser 50%. Se eu for construir qualquer máquina que eu construa, lembra que eu falei? Chama o Elon Musk, chama até o Steve Jobs, que já morreu, que deve ter umas ideias bem boas agora, porque já morreu, tá fazendo nada lá, né? Tá mais iluminado. Vai construir uma máquina que opere entre essas duas temperaturas. Quando você construir, ela vai ter um rendimento menor que 50%. Não vai chegar a 50%. Pode chegar a 49,999999, não tem restrição, mas não chega a 50%. Tudo bem? Então, esta é a ideia do ciclo de Carnot. Tá bom? What time is it? It's on vacation. Faltam... Opa, temos 13 minutos ainda, então vamos em frente. Perdão. Deixa eu só ver aqui, eu acho que vai dar pra gente fazer só um. Só ver qual que é melhor entre o 8 e o 9. Vamos priorizar aqui.
Eu acho que o 9. Não, o 9 é só, não tem que fazer conta nenhuma, né? Ó. Cefet. Tá. Então, esse banheiro é aquilo que eu te falei que tava com vazamento, né? Só um minutinho aqui. O que? Pode? Beleza, irmão. Então, o que eu estava dizendo? Ah, sim, da questão 9, né? Ela é uma questão teórica que não tem que fazer conta. Ela fala assim, ó, do Cefet de Minas Gerais. Processo ciclo de Carnot possui um rendimento de 50%. Uma máquina real que opere nas mesmas condições térmicas desse ciclo apresentará um rendimento R tal que é menor ou igual a 50? Não, ó, não pode ser igual a 50. Pode ser menor, mas não igual. Igual a 50? Não. Maior que 50, se você não entende esses símbolos, que eu sempre me confundo, ó, esse é o maior. Menor que 50, é a letra D. Tá? Então, ó, questão fácil aí do Cefet de Minas pra gente matar. Sem fazer conta nenhuma, né? Tá bom? Bom, então vamos agora para a equação, para o exercício 8, o último no nosso dia de hoje. Neste quadro são apresentadas 3 máquinas térmicas operando em ciclos entre as fontes de calor nas temperaturas 300 e 500 Kelvin. Tá aí as 3 máquinas. A máquina A B e a C. Calor recebido da fonte quente da máquina A, 10. Trabalho, 10. Dá para fazer uma máquina dessa? Já responde aí para mim. Dá para fazer? Não, né? Máquina B. Ganha da fonte quente 12, faz um calor de um trabalho de 6. Dá para fazer? Dá, né? 50%, rendimento de 50%. Dá. Agora vamos ver a limitação gerada pelo ciclo de Carnot. C ganha um calor de 8.000, faz um trabalho de 3. A segunda lei da termo permite? Permite. Agora vamos ver o rendimento limite do ciclo de Carnot, que é o máximo, porque essas 3 máquinas vão operar entre essas temperaturas. Essas máquinas são possíveis de serem construídas? Bom, a primeira eu já sei que não, que seria um rendimento de 100%. Essa aqui não. Para as outras duas, eu vou calcular o ciclo de Carnot e vou calcular esse rendimento aqui, ó. A letra B fica fácil, é 50%, né? A C eu tenho que calcular o percentual de rendimento que está dando aqui, para ver se vai dar acima ou abaixo do ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é o limite, inalcançável, mas é o limite. Se estiver acima ou igual, não pode. Se estiver abaixo, aí dá para construir. Tudo bem? Então vamos calcular aqui, ó. Calcular o rendimento do ciclo de Carnot, tá? Então, vou usar a equação do rendimento do ciclo de Carnot, 1 menos TF sobre TQ. Tudo bem? Tá? Lembrando que quem é QF e quem é TQ? Ó, entre essas duas temperaturas. Claro, 300 Kelvin é menor, então ela é o TF, perdão, e o 500 é maior, ela é o TQ. Tá? Vou pôr aqui no próximo slide. TQ é 500. TF é 300. Certo? Bom, então agora é só jogar no ciclo de Carnot e nós vamos determinar o limite real para qualquer máquina térmica que opere entre essas duas temperaturas aí. Então vai ficar 1 menos 300 por 500 é o mesmo que 3 por 6, tá? 3 por 6,
Se fosse 30 por 5, daria 6. Aliás, 3 por 5, né? Se fosse 30 por 5, daria 6, mas não é 30, é 0,3. É 3, então dá 0,6. Então, o rendimento máximo para essas máquinas é 0,4. Você nunca vai construir uma máquina que opere entre essas duas temperaturas que tem um rendimento maior que 0,4, que corresponde a 40%. Tá? Como que você vai saber agora se a máquina B e a C dá para construir? A B eu já cantei a bola que o rendimento é 50%, porque 6 mil é metade de 12 mil, né? Isso é óbvio para vocês, não é? 6 mil é metade de 12 mil. Então, agora você volta na equação do rendimento. Qual é o rendimento para qualquer máquina? Rendimento para qualquer máquina é trabalho vezes o calor que ela ganhou da fonte quente. Se eu for calcular o rendimento da máquina B, é o trabalho que o B ganhou menos o calor que o B ganhou. Então, o rendimento da máquina B ficaria 6 mil, que é o trabalho, dividido por 12 mil. Senhor, de onde o senhor está tirando esses dados? Daqui, ó. Máquina B, ó. Tá bom? Então, como eu já tinha adiantado isso para vocês, né? Como um é metade do outro, o trabalho é metade do calor, esse rendimento dessa máquina B é 0,5, que é o mesmo que 50%, tá? A primeira lei da termodinâmica não nos limita a ter uma máquina com rendimento de 50%, mas entre essas duas temperaturas, o ciclo de Carnot diz que no máximo, um máximo ideal inatingível seria 40%. Então não dá para construir essa máquina B também, tá? Essa máquina B também não dá para construir. Vamos tentar a máquina C? Então, vou até mudar minha cor aqui. Ó. Máquina C. Essa aqui tem que dar, não é possível que nenhuma vai dar, né? Então, vamos lá, ó. O N da máquina C vai ser o trabalho que o C ganhou pelo calor da fonte quente que o C ganhou. Então, vai ficar assim, ó. Ela fez um trabalho de 3 mil e ela ganhou um calor de 8 mil. Então, fica 8 dividido por... Aliás, fica 3 dividido por 8, que vai dar 3 vezes 4, 24. 3 vezes 8, 24. Sobra 6. Então, fica, fazendo as contas de cabeça aqui, 0,375, né? Ou, esse é o rendimento que ela teria. Ou 37,5%. Então, essa dá para fazer? Essa dá para fazer, tá? Ó, essa dá. Por quê? Porque o rendimento do ciclo de Carnot nos limitaria a 40%. Então, esta máquina C poderia ser uma máquina real. Gente, com isso nós terminamos aqui. Eu peço mais uma vez milhões de desculpas aí para vocês pelas interrupções que eram precisas, né? Já expliquei para vocês, não vou me explicar de novo. Pelo meu filho que estava papagaiando aqui também, tá? E eu vou ler o nome agora de quem está conectados para registro de chamada do dia de hoje. Lembrando que, então, vou mandar as duas avaliações para vocês na quinta, para vocês fazerem. Uma só com conceitos, né? Múltipla escolha, questões de vestibulares, questões do Enem, não fala do Enem que dói, né? Machuca. E outra só com exercícios para vocês fazerem na quinta-feira. E quinta-feira temos uma aula às 7h30 da madrugada, hein? Que gostoso, gente. Pessoal, estão conectados e, portanto, presentes na aula de 16 de novembro. A Ana Beatriz, a Ana Júlia, a Bianca, o Bruno, a Elis, a Fernanda, os 3 Gabriéis, garotada, a Gigi Kaufmann, o João Chaves, a Lavínia, a Maria Júlia, a Maria Luísa Abreu e a Maria Luísa Dias, o Natan, a Natália, o Natan, a Rafaela Barbosa, o Samuel Belo e a Sara. Tinha mais alguém que estava aí e saiu, por acaso? Pode falar, Bruno.
Ah, é isso que eu ia falar. A Rebeca Neves, a Rebeca Beck e a Letícia acabaram, elas informaram no meio da aula que elas tiveram que sair mais cedo. Tudo bem. Rebeca Beck, Rebeca Neves e Letícia. Bruno, muito obrigado. Gente, eu vou encerrar a gravação, se ninguém tiver mais nenhuma colocação, ou quiser fazer depois também pode fazer, mas estou encerrando então a gravação, tá? Para quem já está se despedindo, agradeço mais uma vez a atenção de vocês e, né, a compreensão também de vocês. Um beijo, um queijo e até quinta, 7h30 da manhã, hein? Anota aí, Bruno, para não esquecer. Valeu!